Na aula de hoje, nós vamos falar de termos relacionados a hotel, tá? Então, por exemplo, quarto, hóspede, recepção, tá? A gente vai ver esses principais termos aqui hoje. E já começamos com o próprio hotel, né? Hotel é muito tranquilo em inglês de nós falarmos, porque se escreve da mesma forma que em português. Na verdade, em português se escreve da mesma forma que em inglês, né? Acontece o fenômeno de estrangeirismo, ou seja, quando nós importamos de um vocabulário, uma expressão de um idioma que não é nosso, incorporamos ao nosso como se fosse original do nosso próprio idioma. Hotel é uma delas. Hotel não é uma palavra não é uma palavra de origem é, da nossa própria língua. É uma palavra em inglês, só que a gente importa para o nosso idioma e utilizamos naturalmente como se fosse expressões do dia a dia aqui, expressões, é uma expressão do dia a dia, mas nós utilizamos como se fosse uma expressão mesmo de origem do português, quando não é. Esse fenômeno nós chamamos de estrangeirismo e acontece com muitos outros termos também. Um exemplo grande, internet. Internet é uma palavra em inglês, mas que nós utilizamos aqui no Brasil e no mundo todo como se fosse uma palavra de origem própria do nosso idioma, quando não é, tá? Então, internet, o próprio hotel são exemplos de estrangeirismo, tá? A questão é que a pronúncia é diferente, tá? A pronúncia de hotel em inglês é hotel. Até coloquei no slide, hotel. Hotel, hotel, tudo bem? Como se fosse R-O, hotel, tudo bem? Então, esses são os termos que nós vamos analisar na aula de hoje. Pode ficar sossegado, fica tranquilo, porque muitos desses termos a gente vai ver isoladamente, porque nem dá pra gente fazer frases, colocar ele dentro de frases, né? Porque são alguns termos que nós utilizamos de forma isolada, tá? Nós começamos aqui com o reception, registration, guest e room, tá? O reception e o registration, eles são sinônimos e significam recepção. Então, quando você chega num hotel, pode estar lá escrito recepção, como reception, ou registration. Tanto registration quanto reception são sinônimos. É mais comum nos hotéis você ver registration, principalmente nos Estados Unidos. Tá? É mais comum você chegar no hotel e tá lá, registration. Mas saiba que esse registration é reception. E tanto um quanto o outro tem o mesmo nível de formalidade, tá? Só que o registration é mais utilizado, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Mas você usar tanto um quanto o outro, tá ok, tá certo. Ambos têm o mesmo nível de formalidade, só que o registration é mais usado apenas. Nós temos o guest, que é hóspede, tá? Daí você fala, poxa, mas a gente viu umas aulas passadas que guest é convidado ou convidada. Sim, de fato, pode ser, tá? Só que quando nós atribuímos o termo guest a hotel, a hotelaria, esse guest significa hóspede, tudo bem? Lembra do host, que é anfitrião? Então, temos o guest aqui, que é o hóspede, tá? E o room, tá? O room, quando nós estamos falando sobre termos, sobre cômodos da nossa casa, nós falamos o room, traduzimos o room como próprio cômodo ou também como quarto às vezes, né? Por isso que é importante essa aula só de termos relacionados à hotelaria, porque vários termos que nós utilizamos em outras situações, aqui dentro desse contexto de hotelaria tem um sentido diferente. Por exemplo, guest. Se você está falando de guest em relação à festa, essa festa, nesse contexto de festa, então o guest vai ser traduzido como convidado. Agora, quando nós estamos falando nesse meio de hotel, né, sobre guest aqui tem um sentido de hóspede, tá? Então é importante que a gente analise, tá? E room também é um termo que, se você está falando sobre casa, apartamento, room é quarto ou cômodo, só que dentro desse contexto de hotelaria, o room tem o sentido de quarto, tudo bem? Então, vamos lá. The reception is empty. The reception is empty. Ou seja, a recepção está vazia. The reception is empty. Se fosse the registration is empty,
the registration is empty também estaria correto, uma vez que registration e reception são sinônimos, só que registration é mais utilizado. The guest is sleeping. The guest is sleeping, ou seja, o hóspede está dormindo ou a hóspede está dormindo. Guest é tanto hóspede mulher ou homem, vai depender do contexto para a tradução. The room is unavailable. The room is unavailable. The room is unavailable. Ou seja, o quarto está indisponível. The room is unavailable. O quarto está indisponível. Is unavailable. Tá? Agora, se eu quero dizer que está disponível, antes eu disse que estava indisponível, ou seja, the room is unavailable. Unavailable, indisponível. Agora, se eu quero dizer que o quarto está disponível, eu digo the room is available. The room is available. The room is available. O quarto está disponível. Se eu quero dizer the guest is in the room, significa que o hóspede está no quarto, ou a hóspede está no quarto. The guest is in the room. That is a reception. That is a reception. Ou seja, aquilo é uma recepção. Mas poderia ser também that is a registration. Uma vez que registration e reception são sinônimos e significam justamente recepção. Tá? Então até coloquei esse slide para você ver, né, que tanto na esquerda temos recepção, escrito registration, e no direito nós temos o reception, também recepção. Lembre-se que o registration é mais utilizado no dia a dia, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Como que eu posso dizer então que a recepção está lotada? Pensa um pouquinho. A recepção está lotada. Como será que eu posso dizer? A recepção está lotada. Eu posso dizer the registration is full ou the registration is crowded, né? Eu tenho enfatizado bastante isso nas últimas aulas, né? Que o crowded é uma forma de nós falarmos que algo está lotado, né? Então, por exemplo, o quarto está lotado, the room is crowded ou the room is full. Tanto full quanto crowded é lotado, né? Então, a recepção está lotada, the registration is full ou the registration is crowded, tá? Também poderia dizer the reception is full ou the reception is crowded. Tanto reception quanto registration é recepção, assim como tanto full quanto crowded é cheia ou cheia. Como posso chegar na recepção? Algumas aulas atrás nós vimos em relação à direção, como pedimos direção para as pessoas na rua, né? E nós vimos que para a gente perguntar como podemos chegar em determinado lugar, nós dizemos how can I get? How can I get? Então, como eu posso chegar no aeroporto? How can I get in the airport? Como eu posso chegar na cidade? How can I get in the city? Então, vamos supor que você encontre um hóspede no hotel e você faça a seguinte pergunta: como posso chegar na recepção? Como você perguntaria para o hóspede? How can I get in the reception? How can I get in the reception? Ou how can I get in the registration? Uma vez que registration e reception são sinônimos. How can I get in the registration ou how can I get in the reception? Sinônimos, tá? A recepção está no primeiro piso. A recepção está no primeiro piso. The reception is in the first floor. The reception is in the first floor. Ou the registration is in the first floor. The registration is in the first floor. Tudo bem? A gente vai ver mais pra frente essa questão de primeiro, segundo, terceiro. Nesse primeiro momento, tenha em mente que primeiro é first e segundo é second. Nós vamos ver mais adiante. First floor, primeiro piso. Second floor, segundo piso. Tá?
O hóspede está na recepção. O hóspede está na recepção. The guest is in the registration. The guest is in the registration. Ou the guest is in the reception. The guest is in the reception. Tudo bem? A hóspede está na garagem. A hóspede está na garagem. The guest is in the garage. The guest is in the garage. The guest is in the garage. Ou seja, o hóspede ou a hóspede está na garagem. The guest is in the garage. Eu não conheço o hóspede. Eu não conheço o hóspede. I do not know the guest. I do not know the guest. Ou I don't know the guest. Don't nada mais é do que a contração de do not. Então eu não conheço o hóspede. I do not ou I don't know the guest. Tá? O quarto está disponível. O quarto está disponível. The room is available. The room is available. The room is available. Ou seja, o quarto está disponível. The room is available. Agora, se eu quero afirmar que o quarto está disponível, eu digo the room is available. The room is available. E para perguntar se o quarto está disponível? Is the room available? Is the room available? Is the room available? Para fazer pergunta com isso, a gente coloca no começo da frase. Is the room available? Tá? O quarto é no segundo andar. O quarto é no segundo andar. The room is on the second floor. The room is on the second floor. Como eu disse, first floor, primeiro piso, e second floor, segundo piso. O quarto é ou o quarto está no segundo andar. The room is on the second floor. Não é in, é on the second floor. No exemplo anterior eu falei in the first floor porque eu estava dizendo que o hóspede estava no primeiro andar. Ou seja, ele estava dentro do primeiro andar. Agora, se eu quero dizer que o quarto está no segundo andar, ele é no segundo andar. Então, do segundo andar para cima, a gente fala on the first floor, tá? Na continuidade da nossa aula, nós temos o elevator e o lift, junto com reservation e front desk. Elevator e lift são sinônimos e significam elevador. Elevator e lift é elevador tanto de prédio comercial, quanto de shopping, quanto de hotel, enfim, tá? Não são termos exclusivos para elevador de hotel. Qualquer elevador nós chamamos de elevator ou de lift, tá? É mais comum nos Estados Unidos utilizar o lift, tá? Pelo menos as vezes que eu tive contato,
foi um número maior de vezes que eu vi o lift, até placas escritas lift do que elevator. Não sei como é, por exemplo, eu não consigo dar essa informação até ver depois. Eu não consigo dizer se, por exemplo, no Reino Unido, se nunca fui para lá, na Inglaterra, não conheço. Então eu não sei dizer exatamente se é mais utilizado o elevator lá. Mas nos Estados Unidos eu posso assegurar que é o lift, tá? Mas você pode utilizar também nos Estados Unidos o elevator, nada vai te impedir. Tanto o elevator quanto o lift significam elevador. Tem o mesmo nível de formalidade, mas nos Estados Unidos é mais utilizado o lift. Perdão. Temos o reservation, que é reserva, reservation, que é reserva, e o front desk. Não é front desk, é front desk. Front desk. Front desk. Front desk é balcão de atendimento. Front desk, balcão de atendimento. Então, elevator and lift are the same thing. Elevator and lift are the same thing, ou seja, elevador e elevador são a mesma coisa. Coloquei essa frase justamente para vocês se recordarem no momento da revisão que estamos nos referindo à mesma coisa, elevador. Elevator and lift are the same thing, são a mesma coisa. Can you verify my reservation? Perdão. Can you verify my reservation? Can you verify my reservation? Can you verify my reservation? Ou seja, você pode verificar minha reserva? The front desk is not available. The front desk is not available. The front desk is not available. Ou seja, o balcão de atendimento não está disponível. O balcão de atendimento não está disponível. The front desk is not available. Tá? The lift is busy. The lift is busy. Ou the elevator is busy, ou seja, o elevador está lotado, né? Posso falar busy nesse caso, ou posso utilizar o crowded ou full, tá? O busy, eu comentei algumas aulas atrás, que é para falar que alguém está ocupado, muito ocupado. Então, por exemplo, I am busy, eu estou muito atarefado. Mas, nesse caso de elevador, é uma exceção, que além de falar crowded ou full, nós também podemos falar busy. Então, the lift is busy, ou the lift is crowded, ou the lift is full, ou the elevator is busy, ou the elevator is crowded, ou the elevator is full, tá? That is my reservation. That is my reservation. That is my reservation. Ou seja, aquela é minha reserva. That is my reservation. I am in line here in the front desk. I am in line here in the front desk. Ou seja, eu estou na fila. I am in line here in the front desk. Ou seja, aqui no balcão de atendimento. Lembre-se que para dizer que eu estou na fila, I am in line. Você está na fila, you are in line, e assim por diante. Não é in the line, é apenas in line. Tá? O elevador está disponível? Se eu quero dizer que está disponível, eu digo the lift is available ou the elevator is available. E para eu perguntar se o elevador está disponível? Is the lift available? Is the lift available? Ou is the elevator available? Is the lift available? Ou is the elevator available? Is the lift available? Ou is the elevator available? Tá? O elevador está descendo. Como eu posso dizer que o elevador está descendo? The elevator is going down, ou the lift is going down. The lift is going down, ou the elevator is going down. Se go down é descer e going down é descendo, como que eu posso dizer que está subindo, o elevador está subindo?
The elevator is going up. The elevator is going up. The elevator is going up. Ou the lift is going up. The lift is going up. The lift is going up. Tá? Então, go down, descer. Go up, subir. Perdão. O balcão de atendimento está vazio. O balcão de atendimento está vazio. Como eu posso dizer isso? O balcão de atendimento está vazio. The front desk is empty. The front desk is empty. The front desk is empty. Se fosse o balcão de atendimento está cheio, está lotado, is full ou is crowded. Busy é ocupado para dizer que alguém está atarefado, então I am busy, you are busy. Ou a gente pode falar que um elevador está lotado com busy também. Então the lift is busy ou crowded ou full, tá? Só que é uma exceção. Tá? Na grande maioria das vezes, busy é só para falar que alguém está ocupado, no sentido de estar atarefado, mas pode ser utilizado para lotado quando fazemos referência a elevador. Tá? Como posso chegar no balcão de atendimento? Como posso chegar no balcão de atendimento? How can I get in the front desk? 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 Como posso chegar no balcão de atendimento? O balcão de atendimento não está disponível. O balcão de atendimento não está disponível. The front desk is not available. The front desk is not available. The front desk is not available. Minha reserva foi cara. Reserva, reservation. Minha reserva foi cara. My reservation was expensive. My reservation was expensive. Só quero dizer que minha reserva é cara. My reservation is expensive. Agora minha reserva foi cara. My reservation was expensive. My reservation was expensive. A reserva do hotel está cara. A reserva do hotel está cara. The hotel reservation is expensive. The hotel reservation is expensive. Ou seja, a reserva do hotel é cara ou está cara. Pode ser traduzido da mesma forma. O verbo to be ser ou estar. É ou está cara. Tá? The hotel reservation is expensive. The hotel reservation is expensive. A reserva do hotel é cara. The hotel reservation is expensive. Só quero dizer, eu guardei minha reserva. Eu guardei minha reserva.
I kept my reservation. I kept my reservation. I kept my reservation. Tá? A gente falou na aula anterior que o verbo to keep é guardar. Guardar, manter. Então, se eu quero dizer que eu vou guardar minha reserva, I will keep my reservation. I will keep my reservation. Se eu quero dizer que eu guardei minha reserva, I kept my reservation. Eu vou guardar, I will keep my reservation. Eu guardei minha reserva, I kept my reservation. Tudo bem? Nós temos o check-in e o check-out, tá? A pronúncia também é bem tranquila e são dois termos relativamente conhecidos por nós, né? Check-in, que é a entrada no hotel, e check-out, que é a saída do hotel, né? A gente também utiliza o check-in quando a gente vai se apresentar para um voo, por exemplo, né? Check-in, no caso de hotel, para você entrar no hotel, né? Você vai lá, apresenta o documento, apresenta o voucher, né? E o check-out é para você sair do hotel, que basicamente você vai lá, dá o seu nome, devolve a chave do quarto e é isso, né? Então, check-in, a pronúncia é, até coloquei aí, soa assim pra gente, né? Check-in, não é check-in, é check-in. E o check-out, que é check-out. Check-in e check-out, tá? Nós também temos o do not disturb, que é um exemplo de uma expressão que não tem como a gente colocar em muitas frases. Por quê? Porque o do not disturb no meio da hotelaria é literalmente e apenas uma placa, né? Um aviso que fica na porta do quarto, né? Que quando você às vezes quer dormir mais tarde no hotel, não quer que não quer que você seja surpreendido de manhã com o pessoal ali limpando, trocando roupa de cama, você coloca essa plaquinha para fora do quarto, né? Daí a pessoa vai ler lá, do not disturb, e a pessoa não vai entrar para fazer o serviço de quarto. Então, please do not disturb significa, por favor, não perturbe, né? Aqui no Brasil é não perturbe, lá fora, please do not disturb é, por favor, não perturbe. Aqui no Brasil não perturbe, lá do not disturb. Do not disturb. Do not disturb. Do not disturb. Essa que é a pronúncia. Do not disturb. Tá? Então esses são os termos que a gente viu hoje. O hotel, reception e registration, que ambos significam recepção, só que registration é mais utilizado. Guest, que é hóspede. Guest, a gente está falando no ramo da hotelaria. No ramo da hotelaria, guest é hóspede, não convidado. Room, no meio da hotelaria, é quarto. Reservation, reserva. Check-in é entrada no hotel. Check-out, saída. Front desk, balcão de atendimento. Elevator ou lift, que é elevador, tanto no meio da hotelaria quanto fora. Nos Estados Unidos é mais utilizado o lift do que o elevator, tá? E o do not disturb, que é uma placa, né, que é não perturbe, que você coloca ali para fora do carro, você coloca na maçaneta fora do carro você coloca na maçaneta fora do quarto para ninguém entrar ali e fazer serviço de quarto, certo? Então esse são os termos principais que eu separei para a gente ver na aula de hoje, tá?